O que a gente queria ver ontem. Começar com qual é o número do Rames Rodrigues? Número na camisa? Depende. 55. O cara que fez esse número 5 da camisa do São Paulo não tira 7 na prova da Sofia. Não tira. Não tira. A professora tira ponto dele. Olha, você não sabe fazer o 5 ainda. A leitura tá meio errada, né? Você não Nem sabe era nem de matemática a prova, hein? Imagina lá, o cara coloca lá 5 mais 5. Não vai conseguir dar o resultado, porque ninguém identifica o 5 dele. Não vai conseguir ler o 5, né? A leitura fica meio ruim, né? Até falei, 55... Fica meio ruim porque tá escrito Z lá, não 5. Bom, é isso. Então, tá meio mais para 2 espelhados. Tá meio esquisito. Um 2 espelhado, sei lá, qualquer coisa menos Eu um quero 5. chamar a atenção, porque a gente vai falar, obviamente, do Rames, mas eu quero chamar a atenção do Lucas também. Aliás, o Rames entra substituindo o Lucas, né? Naquela tabelinha que ele faz com o Ferreira, que foi um golaço também. A gente vai gastar aqui a palavra no Rames. Ai, que bola, hein? Mas olha, que coisa, hein? O que foi? A bola do Lucas. Esse cara aí, não à toa, eu lembro dos posts da esposa do Lucas, revelando que os torcedores imploravam para que ela convencesse. E ela até participa do anúncio oficial, né? Quando ele vem e quando ele renova. A bola vem nele... É por causa disso aí. A bola vem nele e fala assim, eu nem queria pegar essa bola. Não. Vai, to. Chama de você. Intimidade pra mim é isso aí. Chamou de você e deu redonda. E aí, mas foi um golaço. Que construção linda. Ô, Mari, mas eu vou te falar uma coisa. Pra mim, o placar não condiz com o que foi o jogo. Não. O primeiro tempo foi muito ruim. Então, vamos então rapidinho. Só pra aí a gente te devolvo, porque eu queria exatamente pegar o gancho do Carpini na coletiva. Ele falou que tem muitos pontos a trabalhar. Você vai falar sobre eles, então. Isso, então concordo plenamente com a parte final da coletiva do Carpini. Tá. Porque ele fala que foram vários erros. Se a gente colocar um erro individual, o Wellington Rato perde um gol que, eu não me lembro o zagueiro da Inter de Mineiro agora, que entrega a bola para ele na grande área. É só ele finalizar, mas a bola cai no pé direito e não é o forte dele. Aí ele finaliza para fora, o jogo ainda estava 0-0, condicionaria um resultado, mas na sequência sai o gol de uma tabela do Ferreirinha e do Lucas, que foram os melhores jogadores do São Paulo no primeiro tempo, e um primeiro tempo muito ruim, porque faltou criatividade para o São Paulo no primeiro tempo. E aí vem a combinação de uma situação ruim com uma opção boa que você tem no banco, que é a do Rames Rodrigues. Ontem, só o fato dele ser relacionado, São Paulo postou nas redes sociais que o Rames estava em Brasília, que estava indo viajar, criou-se uma expectativa muito grande. O Mané Garrincha estava cheio muito também por conta da presença do Rames, e aí a falta de criatividade no primeiro tempo fez com que o Carpini puxasse essa substituição, mesmo vencendo por 1-0, porque foi um gol de individualidade. O Ferreirinha fazendo o que ele faz de melhor, que é o duelo de 1 contra 1, ele não tem uma finalização a média, a longa distância muito boa, mas ele encontrou no Lucas um jogo de aproximação, os dois são muito bons no 1 contra 1. Aliás, eu acho que são os únicos do time do São Paulo que tem essa característica potencializada, né? E aí eles se juntaram, fizeram a tabela, colocaram a defesa da Inter na roda, e o 1-0 condicionou as possibilidades de mudança para o segundo tempo. A entrada do Luciano fez muita diferença, tanto que a gente vê o gol dele e a jogada para o gol do Rames. Todo mundo sabe que o Rames tem qualidade, a bola cai no pé dele, ele faz o que ele fez, dando a assistência para o gol do Luciano e depois atacando o espaço lá no fundo, acreditando na última jogada do Luciano, que fez uma jogadaça para o gol do São Paulo também. Mas, obviamente, são histórias que o futebol ajuda a contar e que deixa tudo mais mágico e mais interessante, porque é um jogador descartado a um salvador da pátria na questão de criação do São Paulo. Acho que ainda é muito cedo, mas abre um espaço muito grande para ele, principalmente nessa reta final de Campeonato Paulista. Ontem era um jogo que o São Paulo precisava vencer. Muitos questionaram, por que o São Paulo vai usar praticamente força máxima contra a Inter de Limeira se tem o Palmeiras no domingo? Se não tivesse a vitória contra a Inter de Limeira, não teria o Palmeiras no domingo. O Caleri tomou cartão amarelo e está fora contra o Palmeiras. O jogo de ontem era mais importante para a classificação e para elevar a confiança de um time que vinha 4 jogos sem vitória para enfrentar o Palmeiras num clássico. Tanto que o Abel fez questão de falar do São Paulo na coletiva ontem, que era o time que mais, é o que a gente sempre fala, que é o time que mais dificulta o Palmeiras na era Abel Ferreira. Mas só para resumir a minha parte da análise em cima do time do São Paulo, Rames e Luciano entraram no lugar dos dois jogadores que estavam melhor em campo, que era Lucas e Ferreirinha. Carpini é muito questionado sobre as substituições, mas ontem ele precisava de um homem de criação e ele não poderia manter Lucas, Ferreirinha, Luciano e Rames. Fez a troca funcionou,
mas o 3-0 eu acho muito elástico para o que foi o jogo. A Inter dificultou o São Paulo no primeiro tempo, tirou espaço de criação no primeiro tempo e por muito pouco o São Paulo não se complica num jogo que se desenhava até fácil para ele pela qualidade técnica dos jogadores. Pois é, o Carpini falou dos pontos que tem a corrigir ainda com essa equipe do São Paulo, mas destacou um que, na verdade, diz até sobre aquela sequência ruim, né? Que é o aspecto emocional. Ele falou sobre isso em coletiva. Vamos ouvir. A ausência de vitórias incomoda e isso traz um peso talvez até excessivo para o atleta, né? Porque aí eu entro no lado que eu falo muito do ser humano e ser atleta, né? A gente tira muito, extrai muito, cobra muito, quer muito, mas e já tem uma pressão muito grande por si só. Então, quando os resultados não acontecem, depende de que maneira a gente coloca as coisas ou a nossa cobrança no dia a dia, a gente aumenta ainda mais esse peso, ao invés de a gente poder dividir um pouquinho o fardo. Então, eu acho que tudo dentro do equilíbrio, a ansiedade demais atrapalha, de menos também. Acho que tudo dentro de um controle emocional, de um aspecto emocional forte, equilibrado, de uma cabeça centrada. É isso que eu procurei passar para eles, tranquilidade. A gente ia voltar a vencer, estávamos no caminho, criando e trabalhando para isso. Tá aí, tem um aspecto muito relevante, né? O emocional, especialmente quando o time entra numa sequência depois de começar tão bem, né? Com o Carpini. O Luiz falou, esse jogo tinha uma importância para o São Paulo, talvez fosse mais importante do que o clássico. Concordo. Se o São Paulo tropeça, primeiro que voltam as contestações e gera uma instabilidade e deixa o São Paulo até numa posição delicada em relação à classificação. E aí pressiona para o clássico contra o Palmeiras. São Paulo vencer nesse jogo, ele vai para o jogo contra o Palmeiras por qualquer resultado. Líder do grupo. Isso, dentro da normalidade. Qualquer resultado dentro da normalidade está ok. Óbvio que não quer perder para o Palmeiras. Mas se perder para o Palmeiras, continua. Agora, se tivesse perdido para a Inter de Limeira, imagina a pressão que seria jogar contra o Palmeiras. Então, era muito importante, por isso o São Paulo arriscou. Arriscou e perdeu o Caleri, por exemplo. Terceiro cartão amarelo. Aliás, o Caleri, antes do jogo, vocês viram o que ele falou pro árbitro? Não, o que ele falou? Conta. Quando você cumprimenta o árbitro, a transmissão flagrou o Caleri olhando pro árbitro, falando assim, bom jogo pro senhor, porque contra a Ponte Preta você apitou muito mal, mas que você tem um bom jogo. Ele toma o amarelo e tá suspenso. Não começou muito bem. Mas ele não tomou amarelo por isso, Não, porque o jogo não não tinha por começado ainda. Já pediu. Entrou com aquele carimbo aqui, ó. Na cabeça do árbitro já ficou... um alvo aqui na testa dele. Do Thiago Carpini. E aí fica a pergunta, o problema era o número da camisa? Olha o que ele fez contra a Inter de Limeira. Um gol, uma assistência, 2 finalizações, uma finalização certa, 2 chances criadas, 19 passes recebidos, 23 ações com bola. E aí o ranking que a gente está vendo, que ele é primeiro ou segundo em tudo, no período em que ele esteve em campo, foram apenas 19 minutos. Está acreditando nessa volta do James Rodrigues? Que a gente fala que na seleção da Colômbia, ele continuou jogando bem. No São Paulo, ele nunca foi um cara muito importante ali. Será que agora vai? Eu acho que está claro na cabeça do Thiago Carpini de que o Lucas é o jogador para essa posição, né, de jogar como um 10. Eu acho que ele encontrou ali o Lucas jogando ali por trás do Caleri, funcionando realmente como um articulador. E o Lucas até bem fisicamente também, me parece. E é um cara de muita qualidade, né? E entende muito bem o que é o São Paulo. Eu acho que a segunda opção... Eu achava, na verdade, eu acho que a dúvida ainda existe, né? O Galopo, ele acabou não sendo relacionado pela quantidade de estrangeiros, né, que o São Paulo tem, ele acabou ficando fora da lista. Até para o James entrar e ter oportunidade. Imaginava que o Galopo seria só a alternativa. Mas o James agora vai brigar com o Galopo para ser essa segunda opção. Eu acho que o Lucas, ele assume essa posição de 10 ali, mesmo não usando a 10, mas como esse articulador, né, nesse 4-2-3-1, jogando um pouco mais por dentro. Porque o Wellington Rato é um cara que tem a confiança desde os tempos de Dorival Júnior e é um jogador que é um ponta que constrói também, finaliza. Eu acho que ele tem essa posição garantida, que é onde o Lucas normalmente jogava, né, um ponta pela direita. Eu acho que o Wellington Rato ocupa bem essa posição. Tem o Luciano entrou no lugar do Lucas, né? Entrou no lugar do Wellington Rato, fazendo a posição do Lucas. O Lucas saindo um pouco mais. Depois, o James entrou justamente no lugar do próprio Lucas para jogar como um 10 e o Luciano indo um pouco mais para o lado. Então, eu imagino que o Luciano também
entre nessa função, né? Que desde o Rogério Ceni falava, né? O Luciano funciona mesmo como um 10 ali, como um atacante, um ponta de lança, né? Vindo de trás. Então, acho que o Rames ele vai ter que buscar primeiro um espaço nos relacionados. Não acho que seja um cara que vai brigar pela titularidade. Está muito distante disso, né, Edu? Tem que provar muito que voltou a ser um cara ali como uma boa opção, né, para essa equipe do São Paulo para o restante dessa temporada. Restante não, né? A temporada está começando ainda. O finalzinho do campeonato, porque agora restante do Campeonato Paulista são 2 jogos restantes aí para todas as equipes, agora todos estão com 10 jogos disputados. O São Paulo chega a 18 pontos, empata na pontuação com o Novo Horizontino e abre 3 para o São Bernardo. Quer dizer, tem 6 em disputa, não está tranquilo, mas para quem vinha de 4 jogos sem vitória, parecia que tinha perdido o caminho, foram 2 derrotas e 2 empates, mas o suficiente para assustar nesse grupo. Já é uma vitória que deixa uma situação bem mais confortável, né, Elton, em termos de classificação. E o Corinthians agradece. Corintianos agradecendo a São Paulinos, veja você. Teve corintiano comemorando na redação, veja você, o gol do São Paulo. Porque a Inter de Limeira é do grupo do Corinthians, esse resultado facilita aí uma possível classificação do Corinthians, que ainda está difícil mesmo assim. Eu acho que também, Edu, dá uma tranquilidade pro Thiago Carpini, que é um começo de trabalho, começou bem, né, conquistando Supercopa, vencendo Clássico, um cara que chegou com essa desconfiança de nunca ter treinado um clube de ponta no futebol brasileiro. É claro que ainda é um começo de trabalho, mas ele precisava estancar um pouco essa instabilidade, né? Porque começa a desconfiança, né? Será que é o técnico ideal realmente para o São Paulo? É claro que está muito cedo ainda, é um trabalho que ele começou herdando o que o Dorival deixou e aos poucos vai colocando o seu DNA. E é lógico que o São Paulo, no momento ou outro, vai cair o seu rendimento, vai perder uma partida, não vai jogar tão bem, porque é natural para qualquer clube de futebol que joga competições de alto nível. Eu acho que foi importante também para ele, para o São Paulo ter um pouco mais de tranquilidade dentro do Campeonato Paulista e para o Thiago Carpini ter tranquilidade para continuar o seu trabalho e aí sim, né, colocar a sua ideia 100% nesse elenco do São Paulo. A gente, claro que chama a atenção o Rames, esse retorno dele já marcando, né? A torcida pediu que o colombiano entrasse, torcida em Brasília, mas a grande notícia mesmo, o Luciano jogou demais, vai ser uma boa opção para o Calleri, que não vai jogar contra o Palmeiras, mas o entrosamento entre Lucas e Ferreirinha chama a atenção também. E o Wellington Rato, esse trio. É o trio que parece levantar o dedo e falar, não, é a gente aqui, Calleri lá na frente e os 3 atrás, né? A gente imaginava, né, que o Ferreirinha seria titular desse São Paulo, foi contratado para isso, né? O São Paulo brigou no mercado para ter esse jogador, não teve um começo ali dos melhores, chegou depois também, tem um entrosamento com o elenco, né? A pré-temporada que já não foi integral, né, com o elenco do São Paulo, mas era um jogador que era cotado para ser titular. Eu acho que aos poucos, para mim não é titular absoluto do São Paulo, vai precisar mostrar um pouco mais. Vai ter o Ferreirinha. Mas é um jogador que tem essa qualidade e um entendimento, né? É um meio-campo leve até. Se a gente encarar que o Ferreirinha, nesse 4-2-3-1, atua como meia pela esquerda e o Wellington Rato meia pela direita, são 3 caras de muita movimentação. E, como você falou, ajuda demais o Calleri. A ausência do Calleri, talvez o Luciano fazendo a referência, também é um jogador de muita movimentação. Deixa o São Paulo bem leve, né, do meio para frente, com o Alisson funcionando como volante, que também tem essa característica de sair um pouco mais pelo lado. Pablo Maia muitas vezes sai pelo lado esquerdo. É lógico que esse encaixe precisa de muito treinamento, porque sem a bola é um time que recompõe rápido, mas tem característica de força de marcação, né, aquela força física para retomar a bola no seu campo de defesa. Mas com a bola é muita movimentação, eu acho que é uma alternativa que o Carpini vai utilizar durante a temporada. Não sei se como time principal, né? Os 11 com esses 5, né, do meio para frente, esses 6 do meio para frente, mas é um time promissor, pelo menos. O São Paulo tem a volta do Igor Vinícius, do Wellington, do Michel Araújo, do Lucas, do Wellington Rato. É um começo de trabalho ainda do Carpini. Aguarda o Rafinha ainda, né? Tem alguns jogadores ainda. Agora, mesmo num começo de trabalho do Thiago Carpini, a gente vê que fez muita falta essa lista de jogadores do departamento médico, né? Então a gente tem que dar uma olhada também o que aconteceu nesse período para
para ter uma sequência ruim que foi essas 4 jogos sem vitórias. E ele falava, o Carpini, né? Falava no início do seu trabalho que ele precisava fazer essa gestão de carga, né? Ele usou essa questão de dosar minutos, de tirar um jogador ali com 60 minutos, de no jogo seguinte estar no banco de reserva, jogar 30, porque ele vai precisar dos jogadores inteiros nesse funil, né? Finais de campeonato estadual. Desculpa, esse gol do Wellington Rato que a gente mostrou agora é impressionante, como ele mata a bola. Agora já foi, mas ele tá cara a cara com o goleiro, ele enche o pé errado, né? Porque ele é canhoto, né? E ele enche o pé direito, né? Sim. Foi cara a cara, ele perdeu uma grande chance, o Wellington Rato. Então poderia ter sido maior a vitória. Mas, desculpa, eu te interrompi porque eu me empolguei com o lance. Não, você estava falando dessa questão física, dessa dosagem de energia, né?